Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Osvaldo. Meu avô chamava Osvaldo. Meu pai chamava Osvaldo. Eu chamo Osvaldo. E o meu filho é Arthur. Quebrei a maldição ali. Osvaldo é o nome, é a mesma coisa que Gabriel. Gabriel em hebraico é poder de Deus. Não é mensageiro não, tá bom, gente? Você que chama Gabriel e Gabriel, seu nome, significado dele é poder de Deus. El é Deus, esse Gav, poder de Deus. Amém? É a mesma coisa que meu nome. Eu sou do Rio, mas meu ministério está em Curitiba há mais de 30 anos. É uma alegria estar com vocês aqui em Brasília. Eu vim aqui, estou bebendo de uma fonte de poder que é a presença do Senhor. Amém? Levante sua mão direita, diga assim: em nome de Jesus de Nazaré. Essa noite eu declaro que a minha vida está oculta em Cristo Jesus. E que o Espírito de Deus tem toda a liberdade para ministrar na terra do meu coração. Diga: Espírito de Deus, me encoraja, me desafia, me dá poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A oração é um momento de intimidade entre um filho e um pai. Nós temos ministrados aqui desde domingo pelo pastor Jeová, ontem e hoje, a respeito de uma daqueles braços da oração, que é chamada oração de intercessão. A oração de intercessão, ela cumpre pelo menos 2 propósitos, e todos eles com um significado de encontro. Quem intercede se encontra no mundo espiritual. Quando o povo de Israel pecou contra o Senhor, Deus disse para Moisés: sai da frente. Êxodo capítulo 32. Eu não suporto mais esse povo. Eu não suporto mais ouvir as reclamações desse povo. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou fazer de ti uma grande nação. A Bíblia diz então que ali Moisés entra na frente de Deus. Já ouviu a expressão fulano peitou o outro? Moisés entra na frente de Deus e fala assim: não, Deus, imagina, a sua fama vai ficar arriscada por causa da desobediência desse povo. O Senhor salvou ele no Egito, vai matar esse povo no deserto, longe de ti. A Bíblia conta pra gente a história de um homem de Deus. Ele era político e vivia dentro da corte. O nome dele era Neemias. Ele servia como um ministro de um rei. E ele ouviu falar que a cidade que Deus escolheu como cidade santa, o amor de Deus por Jerusalém, estava devastada, estava destruída. E ele se levanta para chorar, jejuar e orar, e interceder pela restauração dos muros de Jerusalém. Uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso, sobre intercessão e sobre defesa espiritual. Ele vai falar: nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, não é contra aquela pessoa que te perturba, que te odeia, que te machuca, que te fere, que insiste em atingir você. A nossa luta não é contra os nossos adversários de carne e sangue. Contra esses inimigos, se eles tiverem fome, a gente dá de comer. Se tiverem sede, a gente dá de beber. A gente ama os inimigos. O nosso problema é no mundo espiritual. Eu queria que você entendesse isso. A oração, ela enfrenta, ela penetra, ela invade o mundo espiritual. Jesus vai dizer para Pedro, no capítulo 22 de Lucas: Simão, Simão. Simeão, né? Vem desse nome da tribo de Israel, um dos filhos de Jacó. Simeão, Simeão,
Satanás te pediu para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por ti, obrigado, para que tua fé não desfaleça. O apóstolo Paulo diz, olha, nossa luta é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós trocamos sim, trocamos soco, murro, mas não é na carne. As obras da carne, elas não funcionam no mundo espiritual, senão para alimentar a perversidade. A nossa questão é puramente no mundo espiritual. Por isso você fala assim, portanto, tomai o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, sobretudo o escudo da fé, vocês vão apagar os dardos inflamados do diabo. Coloca o cinturão, se embrulhe. Cingir é se embrulhar. Se embrulhe na verdade, coloque o peitoral da justiça, e na sua mão, segure a espada do Espírito. A palavra de Deus é uma arma contundente contra as trevas. Eu te explico por quê. Porque o inimigo das nossas almas é um mentiroso. É essa paternidade que Jesus dá para Satanás. Ele é o pai da mentira. E quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você conhecer a verdade, menos armadilhas e menos jaulas espirituais, menos setas vão atingir sua vida. Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele cita 3 vezes o livro do Deuteronômio. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, Jesus está dizendo que a palavra de Deus serve para a minha alma, para o meu espírito, do mesmo jeito que a comida faz bem para você, para te deixar musculoso aí forte. A palavra de Deus alimenta a gente. Ele vai citar de novo, Satanás vai levar ele para um alto monte, para o pináculo do templo, e vai dizer assim, ó, se mata, acaba com a tua vida, vai dar nada, te joga daí. Deus vai arrumar uma saída, vai mandar anjos. Ele cita Salmo 91, 11 e 12. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropece teu pé em pedra. Satanás, ele mente e fala para você abusar da autoridade que Deus deu para você. Jesus diz, está escrito, ele cita Deuteronômio capítulo 13, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então ele, não satisfeito, leva Jesus para o alto monte e fala assim, se você prostrado me adorar. Lucas capítulo 4, verso 5. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar autoridade, porque foi dada a mim, eu dou a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar uma autoridade, eu vou dizer que você pode mandar em tudo. Jesus diz, está escrito. Deuteronômio capítulo 16. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. A espada de Deus, a palavra de Deus, ela é insuportável para o mentiroso. O mentiroso não suporta a verdade. Então, já vou dizer para você de cara aqui, não existe uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. A guerra vai ser entre a verdade e a mentira. E se você continuar aí, nessa posição de vítima, por que isso acontece comigo? Por que minha família? Por que meus recursos? Por que minha vida? Você vai continuar apanhando, você vai continuar de joelhos, você vai continuar beijando a lona, tomando nocaute, porque você não está recebendo daquilo que Deus entregou para você. Tem muita gente acreditando num monte de mentira, falácia, um monte de conversa,
É impressionante a quantidade de crente na igreja que não conhece a Bíblia. É impressionante. A quantidade de gente na Bíblia que fica ouvindo falar, o pastor disse, o outro pastor diz aquilo, o outro missionário falou, o irmão revelou, uma irmã trouxe uma profecia. Aí você vai comparar a Escritura. Mentira. Mentira. E o inimigo é doido para lançar um monte de fofoca e mostrar para você, nele, um vitorioso que ele não é. Ele já foi derrotado, ele foi humilhado. Nós lemos ontem aqui Colossenses, capítulo 2, verso 15. Hoje eu vou falar para você sobre o poder da intercessão. Não me diga que você não é capaz. Não me diga que você não pode interceder. Não me diga que você não está preparado. Não me diga que você não tem unção. Tudo isso é mentira. Você só precisa de escola para aprender a falar com o Pai. Para aprender a fazer guerra, você vai aprender estando na guerra. Eu estudei demais sobre guerra a minha vida inteira. Eu fui militar, oficial, por mais de 30 anos. E ainda sou na reserva. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Existe algo chamado centro de gravidade. Diga, centro de gravidade. É algo que você toca e que você derruba. O judô, ele luta desequilibrando. Se você não pode puxar, você empurra. O inimigo vai atacar locais onde você vai ficar desequilibrado. Ele vai atacar a sua fé. Ele vai atacar tuas fontes de poder, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o sangue da cruz na tua vida. Ele vai tentar retirar isso. Ele vai tentar atacar tuas forças de reação, a capacidade de motivação que a gente tem de enfrentar quando a gente está sendo atacado. Ele vai tentar ferir a autoridade principal da sua casa. Ferirei o pastor, a casa vai acabar. As ovelhas se dispersarão. Se você continuar caindo na mentira do inimigo, de achar que as pessoas são teus inimigos, você nunca vai vencer. Eu fui atender uma família. A filha tinha tentado se matar. 3 da manhã eu estava lá resolvendo o problema. Um apartamento lindo, aquela família infeccionada pelo ódio. Pai, mãe, filha, a outra filha. Sempre que eu vou investigar uma fortaleza espiritual, eu não fico olhando de fora. Eu tenho que ir lá dentro. Eu tenho que investigar a história familiar. E ali, eu passei aquela madrugada em claro, falei, amanhã, 9 da manhã, eu quero todos vocês no gabinete pastoral. Eu orei com eles. Aquela mãe, cuja filha ia se matar, falou para mim assim, amanhã eu não posso. Eu tenho cabeleireiro e massagem marcada. Não estou brincando. A boca fala do que está cheio o coração. Coração na Bíblia não é sentimento. Ai, toma um coraçãozinho para você, eu te amo. Na Bíblia, coração é razão. De tudo que você deve guardar, guarda teus pensamentos. Guarda teu coração, dele procede as fontes da vida. O discernimento espiritual é algo que não cai na tua cabeça. Se você ler Atos 16, você vai ver que Paulo era seguida por uma escrava que era uma pitonisa, uma adivinha. E ele era seguido por muitos dias. Paulo vinha sendo seguido, Atos 16, 7, muitos dias. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram para Troade, é a mesma coisa que Troia. Você viu lá o filme do Brad Pitt. Paulo se deteve uma noite, teve uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, que rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-os. Ele teve uma visão do mundo espiritual. Ele se encontra com uma escrava, que adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Ele repreende, depois de muitos dias ele caiu na real. Espírito imundo, sai dela.
E o Espírito o deixou. Ali ele é preso. Ali ele vai com Paulo, e Paulo e Silas vão para a prisão tomar a surra. É ali em Atos 16 que ele vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando nós falamos de discernimento espiritual, que eu vou investigar uma fortaleza, a investigação ela é inteligente, ela não é analfabeta, ela não é surda. A boca fala do que está cheio o coração. Samuel ouvia Deus, e Deus fala com ele desde pequenininho. Ele garotinho, Deus fala: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Deus fala com cada um de um jeito, querido. Em Números 12, Deus diz: com uns eu falo através de sonhos, com outros eu falo através de visões. Deus fala com todo mundo, cada um de um jeito. Deus falava com José como? Em sonhos. Deu para ele 2 sonhos. Ele sonhou com o sol, a luz, estrelas. Ele sonhou com a plantação do pai. Aí depois Deus falou com ele em sonhos pela boca do copeiro e do padeiro, dentro da prisão. Depois o faraó teve 2 sonhos, aí era moleza, ele aprendeu a discernir a maneira como Deus se comunicava com ele. Deus fala com cada um de nós de um jeito diferente. E Samuel ouvia o Senhor. Na Bíblia existem 3 tipos de profetas: o Roé, o Rosé e o Nabi. São nomes em hebraico, que dão para a gente a função profética de cada um. O Rosé, ele ouve a Deus. O Roé, ele tem a visão, não entende e comunica. E o Nabi, diga Nabi, é aquele que jorra. Deus toma ele e ele traz uma palavra revelada. Zacarias, por exemplo, ele tem a visão. A anjo pergunta para ele assim: você entendeu o que você viu? Ele fala: não entendi. Ele tem a visão e não entende. Aí ele fala: eu vou te explicar o que é essa panela aqui derramada vindo do Oriente. Agora Moisés era diferente. Deus fala assim: eu falo com um ou com o outro. Quando eu levantar profetas de Israel através de sonhos e visões, eu falarei com ele. Com Moisés eu falo face a face. O discernimento espiritual, ele vai caber dentro de uma estrutura, é diferente do discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios capítulo 12, um dom do Espírito é o discernimento de espíritos, que é diferente do discernimento espiritual. Parece a mesma coisa, mas não é. Exemplo: Eliseu, ele viu o mundo espiritual. Geazi está morrendo de medo, estamos cercados. Ele: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ali, ele viu e disse o seguinte: que maior número são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Ele tinha visto Elias subir num redemoinho, e ele tinha visto junto com isso carros e cavalos de fogo. Ele tinha visto. A Bíblia diz que Paulo foi levado ao 3º céu e ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. João, no capítulo 4 do livro do Apocalipse, ele sobe ao céu e ele vê coisas que a gente não entende até hoje. Você lê o Apocalipse e fala: o que ele viu? O mundo espiritual, ele existe, e o nosso conflito é contra ele, é contra o mundo espiritual. Eu estou dizendo para você que tem gente que se engana. Paulo foi perseguida por uma escrava, adivinha, por muitos dias, e ela dizia: sigam esses homens, eles ensinam o caminho. Ele foi perceber depois. Samuel recebe assim a seguinte voz de Deus: para de chorar, seu chorão. Eu já rejeitei Saul. Isso é 1 Samuel capítulo 16. Vai para a terra de Belém, Efrata. Vai para a casa de Jessé. Jessé era pai de Davi. E lá você vai ungir o próximo rei de Israel. Ele vai lá. Ele ouvia Deus, mas ele não enxergava muito bem espiritualmente, não. Aí quando ele chega na casa de Jessé, tem um homem desse tamanho. Ele tem idade para ser rei. Ele tem cara de rei. Ele se veste como rei. Ele falou: é esse. Ele pega o filho primogênito de
Jessé diz assim: eu vou te ungir rei de Israel. Aí ele abre o seu chifre de azeite para derramar o azeite. Deus fala: opa, não é esse não. Samuel, o teu discernimento está errado. Você está olhando com os teus olhos, mas Deus enxerga o que, gente? E o coração o que é, gente? Diga: pensamentos, motivações. Ah, pastor, mas eu estou sentindo. Presta atenção. A motivação engana a gente. Quando a gente fala sobre intercessão, que a intercessão ela entra, nós lemos aqui ontem, Daniel capítulo 10, verso 12. Você lembra quando o anjo fala para Daniel? Ele vai falar: você é um homem muito amado desde o primeiro dia, em que você aplicou seu coração para se humilhar, para buscar ao Senhor, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Gente, aquilo que você fala diante de Deus tem valor, move o mundo espiritual. A palavra, a oração daquele homem, a intercessão de Daniel, foi buscar um anjo. Esse anjo não teve moleza não, gente. Ele brigou com o príncipe da Pérsia, viu um principado ali, ele saiu no tapa com o príncipe da Pérsia, e veio, aí veio, Deus falou assim: então, Deus mandou Miguel. Você pode colocar Daniel 10, 13, por favor? Daniel capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Tem gente que vem na campanha 1 dia, 2 dias, 3 dias, diz: agora eu vou desistir de orar. Esse homem está insistindo em jejum há 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel, ele é uma coluna de liderança entre os anjos, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O mundo espiritual não quer que você ore. O mundo espiritual quer que você tenha medo de orar. O mundo espiritual quer que você acredite que você vai ser retaliado se você interceder. O mundo espiritual não quer que a palavra seja ouvidas no céu. O mundo espiritual não quer que você tenha tempo para orar. Eu atendi uma pessoa nos quadros tristes. Normalmente difícil eu ter um almoço como esse de hoje. Hoje eu sentei lá com os pastores para aprender com ele. Pastor, isso aqui. Eu falei: esse pastor nunca mais me convida, ele só vem aqui para me fazer pergunta difícil. Eu estou que nem a rainha de Sabá se apresentando para Salomão. Pastor, e assim, como é que você resolve isso? Como é que você fez? Tem vacina para esse problema que eu enfrento em Curitiba, o senhor enfrenta aqui? Eu atendi uma pessoa e ela tinha vontade de morrer. Essa pessoa tinha a idade de ser minha filha, meu filho. Tinha mesmo. Na mesma idade dos meus filhos. Tem gente que fala assim: pastor, eu já sou velho, tá bom? É só a carcaça, é a atividade física. Eu tenho 56 anos. Já sou vô. E vou ter mais um terceiro neto, se Deus quiser. Final de setembro, vem mais um profeta, ou vem uma profetisa, aí vem um pastor, uma pastora, ou um missionário, uma missionária, mas vem um homem de Deus, uma menina de Deus, aí vem. Eu fiquei olhando a idade dos meus filhos, com vontade de morrer. Aí eu vou investigar a vida dela, para saber de onde que vem esse espírito de morte. Já ouvi, existe um espírito de automutilação, as crianças se cortando debaixo do braço, na barriga, na virilha. Um espírito de vício, que consome a vida, que está levando, enfraquecendo uma geração. Eu tenho que entrar dentro da casa da pessoa. E era uma vida normal. Se alguma vez entrou dentro do ambiente do ocultismo, não. Fez algum pacto? Não. Gente, e sem brincadeira, depois de um tempo, você começa a bater o olho assim, você fala assim:
está aqui a resposta. Normalmente a resposta já está na boca de que, onde está doendo? Eu pergunto, eu faço perguntas certas assim. Aí fui orar por ela, e você começa a perceber uma raiz de amargura contra um parente, contra a mãe. Eu não falo com a minha mãe. Minha mãe é isso, é aquilo. Diga, a boca fala do que está cheio o coração. O ódio é igualzinho à idolatria, igualzinho. A idolatria é algo que fica no centro da sua vida e você gira em torno dela. Eu odeio essa pessoa. Eu acordo pensando nela, eu passo o dia pensando nela, querendo o mal dela. A idolatria pelo ódio exige, eu quero fazer justiça com as minhas mãos. Quero que morra. Eu quero que quebre. É isso que a idolatria pelo ódio faz. A pessoa vai dormir pensando em quem odeia. Sonha e tem pesadelos com quem odeia. Na hora de fazer renúncia pelos pecados, vocês vão perdoar, mamãe. Gente, manifestou um demônio de um jeito que eu nunca vi na minha vida. E olha que eu estou nessa vida, ó, de libertação, de guerra espiritual, de cura da alma, há tempos. Então quero dizer algo para vocês. Aquela moça estava dentro de um lar infeccionado, vivendo uma vida aprisionada no ódio, entendendo que era justo não perdoar, mas era justamente isso que mantinha ela dentro daquela jaula. O perdão, escute isso, não liberta o teu agressor. O perdão liberta você. Eu sei que é difícil você ouvir isso, porque fala assim, pastor, está muito fácil. Ele vem aqui, me dá um tapa, me dá um beliscão, me rouba, me promete e me larga no altar, me deixa cuidando das crianças sozinho, não paga o que é justo. Aí é fácil, né, pastor? Aí eu vou lá, perdoo, eu saio no prejuízo e ele se dá bem. Como é que é? Ele se dá bem? Eu vou dizer algo para você. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O fato de você perdoar não significa que Deus é um Deus bonachão. Vou fingir que não vi. Gente, de toda a palavra frívola que sai da minha boca, que sai da sua boca, a gente vai dar conta no dia do juízo. Vai dar. Então não fique achando que você pode ser um juiz. Não, você é árbitro. Quando a Bíblia fala sobre discernimento, eu entro naquela história familiar, e a Bíblia chama isso de fortaleza. Você precisa aprender sobre fortaleza para você aprender a interceder. Em Atos 16, esse texto que a gente leu, a Bíblia diz que Paulo encontrou com uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E diz assim, o Senhor abriu os olhos, diga, deu discernimento. Abriu os olhos para que Lídia cresça no Evangelho. O mundo espiritual, ele é real. Mas ele não pode promover medo na vida da gente. Eu quero ler com vocês uma porção das Escrituras. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Porque andando na carne, tem uma versão mais nova, NVI, que diz, vivendo como seres humanos, não sei se você tem aí. Embora vivamos como homens, está aí. Não lutamos segundo padrões humanos. Por quê? As armas com as quais lutamos não são desse mundo, mas poderosas em Deus, diga, para destruir fortalezas. Bate-boca, crítica, murmuração. Eu vou lá, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa, porque eu pego na ponta da minha espada, porque eu dou um tiro, porque eu dou uma pedrada. Ele vai ver o que eu vou fazer, eu vou colocar ele na justiça. Preste atenção nisso. Carne, isso é arma, diga, da carne.
Aqui tem culto de testemunho. Nunca vi assim uma mãe. Gente, eu peguei a cinta, bati. Eu critiquei, eu xinguei, amaldiçoei. E ele se converteu. Isso é carnalidade. Isso não vem de Deus não, gente. Isso é um esforço inútil da nossa carne para tentar alcançar uma vitória espiritual. A oração, gente, é uma humilhação. Quando você ora, você está dizendo para Deus, Deus, eu não consigo, dá para o Senhor me ajudar aqui? A oração traz Deus para perto de você. Quando você ora e você jejua, por que o jejum é tão difícil? Porque a carne não se conforma em ficar fraca. Ai, pastor, não consigo jejuar, eu fico com dor de cabeça, pastor, dá tremedeira. Por quê, gente? Eu não consigo parar de tomar um cafezinho. Eu jejuo tudo, só não consigo parar de comer aquele bife acebolado. A carne não quer que você jejue, porque a palavra jejum significa humilhação. Nesteia, diga nesteia. Humilhação. Quando você jejua, está dizendo assim, ó, desisto, eu não vou lutar com a minha carne. Quando 2 Coríntios capítulo 20, a partir do verso 2, Josafá recebe uma notícia, olha, teus inimigos vêm lá de além do Jordão, já estão ali, ó, no meio do Mar Morto. Os moabitas, os amonitas, os descendentes de Seir, os habitantes, os edomitas, já estão aqui, ó, em Tamar, que é em Guede. Sabe o que Josafá faz? Ele fala assim, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, mas meus olhos estão do Senhor, meus olhos estão no Senhor. Ele chama todo Judá para jejuar. Por quê, gente? Porque o jejum, ele promove um poder de Deus que a minha vida carnal não tem. Jesus vai dizer para a gente, Mateus capítulo 17, e Marcos capítulo 9, essa casta não sai com coisa alguma, que não seja jejum, diga jejum e oração. Não é só jejuar, você tem que combinar, gente, é jejum e oração. A oração, ela atrai o poder de Deus. Jesus vai escolher os discípulos, passa a noite orando. Jesus, ele é o exemplo daquele que fala tudo com o Pai, resolve com o Pai antes de resolver a vida dele. E a gente pega a oração e coloca ela para escanteio. Ah, pastor, não tenho tempo para orar. Olhe para mim, nunca mais diga isso. Nunca mais diga que você não tem tempo para orar. Você vai dizer a verdade, diga, você não quer orar, você não se importa com a oração. A minha casa, de Jesus, será chamada casa de pregação da palavra, é isso, gente? Deus faz mais em 10 minutos de oração do que em 1 hora de pregação. Pode acreditar nisso. Tudo que eu tenho conquistado na minha vida tem sido com oração, tudo. Tudo que eu tenho alcançado na minha vida tem sido com oração. Porque quando você quer ir para o embate, para o combate, para o conflito, para a obra da carne, você quebra a cara. As armas nossas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Êxodo capítulo 17, livro do Êxodo 17, verso 7. Preste atenção nisso. Eles estavam com dúvida. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Dúvida. Por que que Deus está fazendo isso comigo? Deus, será que o Senhor não vê o meu sofrimento? O Senhor não vê que eu estou com sede? Esse sol escaldante na minha cabeça? Esse deserto que eu não sei para onde eu vou? Ali eles começam a dizer para Deus, olha, murmurar contra Deus. É dizer que Deus é incapaz de cumprir a promessa que Ele fez para você. Esse pecado é terrível. O pecado da murmuração, murmurar é você tentar ao Senhor. E tentar ao Senhor é você dizer para Deus que Deus não faz aquilo que Ele disse que ia fazer. Isso é ter cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você diz. Aqui eles puseram Deus à prova. E a dúvida é o contrário da fé. Dúvida, anota isso aí, minha irmã, meu irmão. Dúvida é fé no diabo. Quando você tem dúvida, não, Deus mandou fazer, eu não vou fazer não.
pode ter certeza, você está acreditando no diabo, não está acreditando em Deus não. Deus diz, faz, pode fazer. Ó, é o seguinte, me traz um pouco d'água. Não é isso que Elias fala para aquela mulher, viúva? Me traz um pouco d'água. Ela falou assim, ó, e me traz um pedaço de pão. Vive o teu Deus. Eu estou pegando aqui 2 gravetos, vou fazer um bolo, tem um pouquinho de azeite e farinha. Vou fazer um bolo, para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, acabou a comida. Elias diz, faz o que você falou, faz o que você vai fazer, primeiro traz um pedaço para mim. É o que o pastor pregou sobre honra, sobre primícia, honra o Senhor com a primícia. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Gente, aquela mulher tinha perdido tudo, só não tinha perdido a fé. Se você compreender que a dúvida é que vai fazer você. É muito bonito você vir aqui, o pastor ora por você, o pastor ensina você a orar, a Bíblia ensina você a orar e você amanhã não faz mais nada. Você entra na sua rotina, você vai ter que quebrar essa rotina. Não diga que você não tem tempo de orar. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com o bucho cheio. Sabe quem ora? Quem tem filho na UTI. Sabe quem ora? Quem tem marido internado na Cristolândia. Sabe quem ora? Quem está devendo até o pescoço. Quem já bateu em todas as portas. Esse homem ora. Sabe quem ora? Sabe quem busca Deus? Quem está no deserto. É por isso que os maiores milagres da Bíblia acontecem no deserto. Deus leva a gente para o deserto. Não é o diabo não, gente. Ai, estou num deserto. Pode ter certeza. É Deus que está tratando você. Deus me levou para deserto. Deus tratou. O deserto faz com que o escravo dentro de nós morra. Porque escravo não herda a terra da promessa. Quem herda a terra da promessa é filho. Tem gente que não quer sair do... Sabia que tem gente que não quer sair do deserto? Gade, metade da tribo de Manassés e a tribo de Rúben nunca saíram do deserto. Nunca. Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés, nunca. Eles chegaram na beira da terra da prometida. Você aqui tá bom. Ô Moisés, vamos combinar um negócio aqui? O Josué que vai assumir? Nós não queremos passar o Jordão não. Queremos ficar aqui no deserto. Aí Josué falou, deu um like assim, tá bem, fica aí. E eles ficaram lá para sempre, à mercê dos ataques inimigos. Tem gente que não quer sair do deserto. Para você entrar no lugar da promessa, querido, você tem que querer sair do lugar do desespero, da desgraça, do sofrimento, da tragédia. Você tem que querer. Ora ao teu Deus, que te ouve em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Êxodo 17, 8. Vamos continuar. Gente, hoje o relógio está passando rápido demais. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Estive lá esse ano. É um pedaço ali onde tem a península do Sinai. A dúvida atraiu quem mesmo? Deus, gente. Atrair os inimigos. Volta para o versículo 8. Sucedeu que os amalequitas atacaram os israelitas em Refidim. A dúvida promove o reino das trevas. Verso 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. É o bordão, é o cajado ministerial, é o dom ministerial que Deus deu para você. Está aqui, ó. Você que é filho, você que é mãe, você que é pai, você que é avô, está lá. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Verso 10, vai passando. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Repara que ele não vai sozinho. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, diga cansaço. Diga cansaço espiritual. A guerra espiritual cansa. Não é molezinha, não. Ai, pastor, meu chamado é para a guerra espiritual. Cuidado, hein? Eu não quis esse ministério, não, hein?
Esse ministério que Deus me deu, não quis não. Não fica pensando, esse pastor queria ser pastor de libertação. Eu não quis não. Mas foi algo que Deus me deu para me fazer prosperar. Aonde? Num dom que Ele acabou entregando para mim. Para que nela, mas as mãos de Moisés estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Ur mantiveram as mãos, erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o fim, até o pôr do sol. Verso 13. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. O time de intercessão dessa igreja, eu vou chamar de Arão e de Ur. Você que é esposa, você mantém as mãos levantadas do seu marido. Você que é filho, mantém as mãos levantadas do seu pai. Existe um sacerdócio da intercessão, que eu dou o nome de intercessão em chamas, porque ela vem cheia do poder do Espírito de Deus. Eles estão enfrentando um problema de incredulidade. Moisés sobe para orar. Intercessão, a gente intercede. Eu nasci no lar, eu falei para vocês ontem, que não era cristão. E eu comecei a guerrear sozinho. Sozinho. Ah, pastor, mas eu sou novo convertido. Também já fui, me converti com 23 anos. E quando eu comecei, eu falei assim, não, como é que é isso? Quer dizer que eu vou para o céu e minha esposa não vai? Aí eu olho na Bíblia, Moisés batendo boca com o faraó, e o faraó tentando negociar, não vai, deixa as esposas, deixa os filhos, pode ir, deixa o gado, pode ir, mas não vai longe. Uma hora Moisés se aborreceu e falou, é o seguinte, meu chapa, vamos nós, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos velhos, o nosso gado, nenhuma unha vai ficar. Ele mora, gente. Pega o sangue do cordeiro, um para cada família. Êxodo 12. Bota nos umbrais das casas. Essa noite, o Senhor vai nos livrar. Naquela noite, o anjo da morte passou por cima e falou assim, vendo eu o sangue, o anjo da morte vai passar por cima e não vai causar dano na casa daqueles que ele vê o sangue. Gente, o sangue de Jesus já está aí, ó, há muito tempo na sua vida. As mãos erguidas significa guerra. Lembra que eu falei? Gente, em guerra, sabe como é que a guerra acaba? Sabe como? Quando o inimigo, um dos lados, desiste de lutar. Sabe como é que terminou a guerra no teatro de operações europeu na Segunda Guerra Mundial? Quando o nazismo falou assim, chega, Hitler se matou. Acabou a guerra. Sabe como é que acabou a guerra lá no Pacífico? Porque a guerra continuou na Segunda Guerra Mundial lá no Japão. Eles estavam tocando terror lá naquele lugar lá. Quando caiu a primeira bomba em Hiroshima e caiu a segunda bomba em Nagasaki, o imperador Hirohito falou, chega, desisto. Se você começar a orar, o inimigo vai recuar. Gente, você precisa entender que as portas do inferno não prevalecem. A tua oração é insuportável. Para quem? Para as trevas. E você vai começar a receber desânimo, palavras de desânimo de quem você ama, de quem você gosta, às vezes de quem é crente, para você parar, desiste. Nós não estamos autorizados a abandonar as nossas trincheiras, os nossos postos espirituais. Eu não vou desistir. Na minha família todo mundo se converteu, menos a minha mãe. Sabe quando que eu vou deixar de orar pela minha mãe? Nunca! O que está acontecendo com a igreja hoje? Não, pastor, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Eu pego essa palavra de Moisés, gente, nós não estamos autorizados a negociar nada com o inimigo. Romanos capítulo 6, verso de número 12. Romanos 6, 12. Você precisa entender que você é uma arma do Senhor.
Portanto, não permitam que o pecado reine, diga, reine. O pecado não pode ser um rei na sua vida. No corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Se você entender que você é a arma de Deus, Deus não vai mandar anjo não, querido, Deus vai mandar você. É você que vai entrar na presença de Deus e vai falar: Senhor Deus, salva o meu filho. A cabeça da gente é construída para a gente revidar na carne. Eu falei aqui que eu fui atender uma família em que a menina queria se matar, lembra disso? Na manhã seguinte, quando eu cheguei 9 horas da igreja, sabe o que aconteceu? Um assaltante. Gente, pensa numa cidade segura, Curitiba. Eu parei para dando seta para entrar na garagem da igreja. Um outro carro parou. Um rapaz, um menino, podia ser meu filho. Podia ser teu filho. Bem vestido, moço bonito. Levantou a blusa. Deixou a chave do carro. Deixou o celular e a carteira. Eu falei: é seu. Está armado? Eu não sou pastor aqui da igreja. Levou meu carro. Gente, levou meu celular. Só não levou a carteira porque eu me enganei, não menti para ele não. Eu falei: a carteira está aí. A carteira estava no meu bolso, eu nem vi. Eu falei: é teu. Na hora chegou outro pastor: pastor, vamos atrás, vamos pegar esse cara. Eu falei: não vamos não. Dobrei o joelho e falei: Senhor, em nome de Jesus. Você tem que aprender aí no espírito contrário. Você quer interceder de verdade? Deus vai ter que mudar a sua mente então. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo esse rapaz. Não deixe ele morrer num tiroteio, Senhor. Não deixe ele morrer baleado pela polícia, por alguém que reage. Salva ele, Senhor, em nome de Jesus. Gente, eu comecei a clamar e fiz um jejum de 1 semana por esse rapaz. Falou: pastor, o senhor está maluco? Eu falei: não. A Bíblia manda você fazer isso. Eu comecei a orar por ele e comecei a jejuar para ele. Deus, esse menino tem uma mãe, tem um pai. Esse menino é teu. Eu comecei a consagrar ele ao Senhor. Gente, daqui a pouco, um outro dia assim, parou um táxi na porta da igreja, secretário pastor Lobo. Viu um motorista entregar seu celular. Eu falei: o ladrão devolveu o meu celular na porta da igreja. Eu falei: vou pagar. Ele: não vai não. Não, deixa eu pagar o senhor. Não, ele pagou e mandou dizer o seguinte: ó, ele vai devolver o carro do senhor amanhã. Presta atenção. O teu filho é viciado? Conversa com Deus para Deus converter o traficante que está vendendo droga para ele. Faz isso. Tua esposa foi embora com um amante, teu marido está com uma amante. Ora para Deus salvar esse coração imoral. Repreende esse espírito de sensualidade. Desautoriza essa aliança perversa que eles estão fazendo. Senhor, salva essa mulher, salva esse homem, Senhor Deus. O diabo não está esperando isso. Sabe o que ele está esperando? Que você faça confusão na internet, que você xingue ela de mulher da vida. Ele está esperando que você bata a boca. Ele está esperando que você use o teu corpo como instrumento de injustiça. Ele está esperando que você reaja ao assalto. Ele está esperando que você diga: Deus, queime esse samaritano. Foi isso que João falou: Senhor, nós subimos os samaritanos, não nos receberam, vamos orar para que Deus mande fogo do céu. Ele: João, você não sabe de que espírito você é. Vós não sabeis de que espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. A intercessão, ela não funciona para a obra do mal. Deus abriu os olhos de Lídia. Existe uma leitura espiritual. Gente, Paulo achava que estava fazendo bem, e ele deixa um rastro de sangue aonde ele vai, até que um dia
Ananias ora por ele. Irmão Saulo, as escamas caem dos olhos dele. A intercessão, quando eu falo que ela é uma guerra, porque você tem que guerrear contra você mesmo. 2 Samuel, capítulo 21, verso 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, veja se esse texto está certo. Contudo, aliás, volta o verso 16, 15, está aí. Diga, houve outra batalha. A gente não vive em batalha. A gente tem períodos de batalha. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto. Diga, exausto. Lembra que as mãos de Moisés ficaram cansadas em intercessão? Você lembra disso? Olha o que acontece aqui de novo, líder. Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze da sua lança era 300 siclos. Um galão, 3,6 kg. Se eu pegar um galão de tinta assim, bater na sua cabeça, eu mato você. Era isso, só o peso da ponta de bronze da lança. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Quer dizer, se uma arma falhar, eu tenho outra. Contudo, Abisai, um dos maiores amigos de Davi, esse cara aqui, ó, Abisai. A gente tem muito Abisai perto da gente, pastor. Abisai era irmão de Joabe, chapa. Pensa num homem assim, amigo de Davi, um homem que estava com ele o tempo todo. Contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então o soldado de Davi dizia, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Davi estava velhinho. A intercessão protege a liderança. Esposa, presta atenção. Ore pelo seu marido. Ovelha, ore pelo seu pastor. Existe um alvo colocado nas costas dos seus pastores. Eu estou impressionado com o tamanho de Ebenezer. Todo ano vocês plantam 2 igrejas. Gente, sabe qual é o nome disso? Saúde espiritual. Eu não tenho nenhum romantismo com o negócio de igreja pequena. Você pode ter a sua. Mas é o seguinte, Deus mandou eu abençoar todas as famílias da terra. A unção de Abraão está sobre a gente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você é da fé, você é filho de Abraão, querido. Agora imagina, se o pastor da gente, imagina se ele for ferido num combate. Igreja, presta atenção, não fale mal do seu pastor. O diabo já faz isso todo dia. Não fale mal de igreja, não fale mal de denominação, de pentecostal, de tradicional, de ortodoxo. Não fale isso. O seu filho vai ouvir você e vai acreditar em você. Mulher, pare de falar que o homem não presta. A sua filha vai acreditar nisso e não vai te dar netos. Ela não vai querer casar, porque você está ensinando ela errado. Homem, o sacerdócio da intercessão está no teu colo. Existe autoridade aqui, ó, levanta a tua mão, homem. Existe autoridade na sua mão aqui, para você abençoar a sua descendência. Proteja a sua família. Abisai, filho de Zeruia, viu que havia exaustão. A intercessão, gente, cansa a gente. Eu faço uma campanha, a gente chama eu e Fabíola, minha esposa, de campanha do impossível. Sabe como é que a gente faz? Quando vai virar um ano, a gente faz uma lista de coisas impossíveis. Não são coisas difíceis, e nem coisas que eu posso fazer, coisas que eu não posso fazer. Eu preciso da intervenção sobrenatural do Senhor. Eu preciso disso. Eu falo, aqui não dá, eu vou até aqui. Daqui para lá, Deus vai ter que abrir o mar, Deus vai ter que fazer eu andar sobre as águas, Deus vai ter que construir uma ponte. Eu não consigo. Isso chama-se impossível. E a gente passa 40 dias, e a gente ora 4 vezes por dia. A gente acorda às 6, quando o sol acorda. A primeira coisa, eu nem vou escovar o dente.
eu pego a minha oração, pego eu escrevo o que é. Eu falo, amor, vamos concordar aqui na terra. Existe um princípio da concordância na intercessão. O que você liga na terra, move o mundo espiritual, querido. Concordou na terra, está concordado no céu. Está amarrado na terra, está amarrado no mundo espiritual. A gente reúne na hora do almoço, vamos orar. 6 da tarde, vamos orar. Na hora de dormir, vamos orar. A intercessão, ela não desiste. A intercessão, você imagina o teu time de futebol aqui. Teu time já é ruim. Imagina se não aparecer o atacante. Não, hoje eu não quis ir. Imagina se o teu time não vem o goleiro. Já imaginou? Imagina, eu vou fazer aqui, vamos celebrar o culto. A intercessão não vem. Já imaginou isso? Já imaginou o seu filho sem uma mãe, sem um pai intercessor? Já imaginou isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. E Ezequiel capítulo 22, pode colocar para mim Ezequiel 22, verso 30. Olha, procurei entre eles um homem, uma mulher, que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruía, mas não encontrei nenhum. Você tem gente na tua família que está em pecado, e está atraindo a morte. Gente, o salário do pecado é a morte. Deus quer salvar, Ele não encontra ninguém para orar, ninguém para interceder, ninguém para se mover em fé, ninguém para dizer, Deus, dá mais uma chance, tira ele da UTI, não deixe ele fracassar. A pior tragédia que pode haver na nossa vida é a gente não ter ninguém orando pela gente. A gente não sai daqui, gente. É uma palavra de alerta para a igreja. É uma palavra para te animar, para dizer assim, funciona. Aconteceu na minha vida. Comecei a orar, eu tenho um pastor, irmão que é pastor na Assembleia. Gente, é impressionante como é que Deus começa a mexer as peças. Parece que as pessoas se tornam como peças dentro de um tabuleiro. A mão de Deus, ela busca quem está longe. A Bíblia diz que Deus, Ele não está surdo para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. A oração não encontra uma barreira física. A única coisa que pode impedir você de alcançar com o que você quer é quando você tem dúvida. É quando você acha que aquilo que a Bíblia diz que é, não é. Será que é assim mesmo? Quando Moisés, ele manda os espias verificarem a fortaleza de Jericó, eu quero tirar um ensino disso. Eu quero ler com vocês Números capítulo 13, a partir do verso 17. Números 13, preste atenção nesse texto. Tira o texto, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu tive um pastor, eu era garoto, ele era muito exigente. Ele me fez decorar as escrituras. Hoje o pastor leu o texto aqui de Mateus capítulo 9, olha o Senhor da seara para que mande ceifeiros. É só uma questão de escolha. Eu era garoto, pastor, com a pastora Fabíola. A gente começou a namorar com 17 anos. Sabe o que a gente fazia? No carnaval, a gente não ia pro rap, não. Eu já preguei no rap aqui uma vez. A gente ia para Marquês de Sapucaí. Sabe o que é isso? É onde estão e se encontram todas as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Já vou falar em Beija-Flor de Nilópolis, Estação Primeira de Mangueira, Portela. Portanto, Pastor Lobo não era pastor, eu era um garoto. Eu ia junto com a minha namorada, a pastora Fabíola, e nós chegávamos no Marquês de Sapucaí, pastor, às 6 da tarde. E saíamos de lá às 6 da manhã, com todos os hinos, todos os enredos da escola de samba decorados, virando a noite.
No dia seguinte, sabe o que eu fazia? Eu ia de novo para lá. E você vem me dizer que você... Não, eu fico envergonhado de olhar para a minha vida antes. Meu pastor falava assim, sabe quem veio pregar domingo à noite? Ele falava para a gente no domingo anterior, quem decorar o sermão do monte. Gente, eu tinha um negócio que era um gravador. O povo de hoje não sabe o que é isso, grava no celular. Aí você apertava play e rec. Era uma tecla vermelha e uma outra. Você apertava, eu gravava numa fita de cassete aquele texto e botava no meu carro. Gente, eu tinha um Fiesta tão velho. Tão velho. Não era um Fiesta não. Era um Chevette 79, agora lembrei. E aí não basta ser pobre. Eu tinha um rádio que eu arrancava ele. Eu ia para o cinema, levava o rádio na mão. Alguém lembra disso? Eu fazia isso. E eu ia com aquele negócio na mão, eu toca-fitas, porque senão o ladrão quebrava, roubava e trocava por droga. Sério, gente. O meu pastor falava assim, eu quero o Evangelho de Marcos decorado. Ele mandava decorar onde estavam as porções. Ele falava assim, fermento dos fariseus, Marcos capítulo 10. Por quê? 10, quem é o camisa 10? Pelé, Zico, quem é? Eu me lembrava do Zico entrando assim em campo com um fermento royal. Aí eu lembrava o fermento dos fariseus. Era. Mateus 13, parábolas do reino. Eu estudei num lugar que tinha uma estrutura arquitetônica chamada paraboloides. Eu estudei lá. Aí eu olhava assim com o número 3. Eu aprendi a decorar. É por isso que o pessoal fala assim, pô, pastor conhece a Bíblia? Mas é porque eu tive um pastor que me desceu o sarrafo. Pensa um pastor bom. Pensa um pastor amoroso. E pensa um pastor que me ensinou a pastorear. Hoje, você tem que pedir pelo amor de Deus, para o seminarista fazer o que você está fazendo. Vamos vir para a intercessão? Ah, não, choveu em Brasília. Gente, é para você dar uma festa. Vamos voltar ao texto. Gente, tem uma vocação para você, sabia? Sabia que você pode decolar como um foguete? São escolhas. Se você escolher o lado certo, se você orar, se você interceder, se você largar de mão aquilo que está te distraindo, Deus vai fazer você decolar. Amém, amém, igreja? Amém. Onde nós estávamos mesmo? Números, capítulo 13, 17. Moisés vai chamar 12 homens para espionarem a terra. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse, subam pelo Neguebe, é um deserto, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali árvores ou não, sejam corajosos, tragam os frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles vão lá visitar e subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Para quê? Eles vão lá e trazem um relatório da terra, eles trazem um cacho de uvas. Cacho é Escol, diga Escol. Por isso que é chamado de Vale de Escol. Aquele lugar que eles dois espias trazem uma vara, um cacho de uva, trazem romães. Eles falam, o fruto da terra é bom. Os amalequitas vivem no deserto. Os jebuseus estão dentro de uma montanha lá, dentro de uma fortaleza. Os hititas estão no céu. Ele vai contando o relatório, mas fala assim, não dá para a gente. Eles investigam a terra, investigam errado. A capacidade que a gente tem de alcançar alvos no mundo espiritual vai depender da maneira como a gente olha para o mundo espiritual. Anos depois, na verdade,
Aquela geração morre no deserto. Quantos anos eles ficam no deserto, gente? 40 anos girando sem sair do lugar. 40 anos. Por quê? Porque eles fazem um discernimento errado daquilo que eles têm que alcançar. Josué é muito esperto. Você sabe que Jericó cai no capítulo 6, mas na verdade ele destrói Jericó no capítulo 2. Josué, para a gente encerrar, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Josué, capítulo 2, presta atenção, existe um favor de Deus em ensinar isso aqui para a gente. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente, diga em segredo, de Sitim 2 espias. Moisés mandou 12, ele só manda 2. Vão examinar a terra, eles vão com a mesma missão. Só que agora ele dá um alvo, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali, dentro da casa, passaram a noite. Quando você investiga fortalezas, em primeiro lugar, maturidade espiritual. Moisés mandou príncipes, Josué manda príncipes. Quando você vai investigar a fortaleza espiritual, você tem respaldo e cobertura. Olha para mim, você que é visitante. Pastor sem igreja, morre. Pastor rebelde, morre. Deus mandou eu sair para começar um ministério novo. Olhe para mim. Não tem isso na Bíblia. A igreja estava reunida, e lá estava quem? Nicanor, Barnabé, Saulo. Diz assim, o Espírito Santo disse, separa para mim Saulo e Barnabé, tem uma obra para eles. Aí depois de muito tempo eles oraram, jejuaram, botaram a mão na cabeça e despediram Saulo e Barnabé. E ninguém segurou aquele homem mais. Até quando eles brigam, um vai anunciar lá na Europa, o outro vai anunciar na Ásia. Existe bênção em você ser obediente. Eu sou um homem que estudei muito, e não sei se meu pastor, ele concluiu os estudos, eu não sei. Mas aquele homem tinha uma autoridade, gente, ele tinha uma unção. Ele falava, em nome de Jesus, sai! Ó, acabou. Não tinha esse negócio de resistência espiritual, não tinha isso. Esse homem, eu era convidado para pregar em tudo que é lugar, ele falava assim, não, fica aqui. Eu ficava sentado aqui. Eu ficava sentado, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Gente, tinha um pitbull dentro de mim. Pastor, me convidaram? Não. Ele era o pastor do não. Não, não. Decorou a Bíblia? Não, 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 não. Um dia, no meio do nada, ele olhou para mim e falou assim, Lobo, vem cá. Pastora Fabiola. Fabiola não era pastora. Ela foi ordenada depois. Já era pastor, vem cá. Fica de joelho aqui. Chamou o presbitério, botou a mão na minha cabeça. Gente, aquele dia ele falou, Lobo, agora você vai pregar no mundo inteiro. Ele botou a mão na minha cabeça, ele derramou óleo na minha cabeça, pastor. Ele fez assim, ó. Pega, lobo! Pega! Sabe quando você solta o cão? Que ele vai atrás do inimigo. Por isso que meu nome é Lobo. Se o inimigo atacar as ovelhas do meu pai, ele está frito. Pastor, não viva sem pastor. Eu preciso de pastor. Eu tenho pastor, sabia? Eu vim aqui, falei assim, eu vou lá, vou tentar ser pastoreado pelo pastor Jeová. A gente precisa de cobertura espiritual, diga, cobertura espiritual. Você precisa de uma mão assim de Moisés, para você vencer. Não ande sem... A armadura, cada um que pega a sua. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. A armadura não pesa. Aí vou tirar a armadura porque eu vou dormir. Tomamos a armadura de Deus agora, querido, presta atenção. Você colocou a armadura um dia, vai ficar com ela para sempre. A armadura é espiritual, não pesa no teu corpo carnal, querido. Fica com ela. Eu vou dormir, durmo com ela. Eu vou à praia, eu durmo com ela, vou à praia com ela, com a armadura. Tem irmã assim, fala assim, pastor, aqui, está me assediando no telefone. Está perguntando com o que eu estou vestido, mostra para mim aí. Faz um vídeo, pode dizer, irmão, estou vestido com a armadura de Efésios 6. Pode falar para ele. Pronto. A armadura, cada um pega a sua.
Tome a armadura de Deus, mas cobertura quem te dá é o teu pastor. Esses 2 homens são enviados, existe sobre eles uma autoridade. Se o pastor chamar você assim, você vai pastorear em tal lugar, você vai cuidar de tal rebanho, gente, pode ir. Existe mão sobre sua cabeça, você vai prosperar. A mesma unção que o pastor tem, você tem, sabia disso? O mesmo caldo que cai na cabeça do pastor, cai na tua cabeça. E neve, manove, manaim, chevette, arrim, gamiade. O óleo que cai na cabeça de Arão, olha lá o sacerdote. Escorre pela barba, pela gola, está vendo que ele está descendo? Ele vai atingir você. Diga cobertura espiritual. Envia 2 homens desde Sitim, manda eles espiarem em Jericó. Não perca tempo. Bata nas portas certas. Você tem que andar no meio das tragédias, sem ferir o ferido. Lucas capítulo 10, verso 30. Jesus conta uma parábola do bom samaritano. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Olha lá Jericó de novo. Olha a fortaleza ali, gente. Quando caiu nas mãos de assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Olha o que eu vou falar. Você vai encontrar gente que vai entrar por aquela porta ali, quase morta, com casamento quase morto, com a vida financeira quase morta, com a vida afetiva quase morta, com a relação entre seus filhos quase mortos. É assim que você vai encontrar as pessoas. Verso 31, coincidentemente, um sacerdote desceu por aquela estrada e tendo visto um homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Porém, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ele viu, teve, diga piedade, diga compaixão. Repita assim, compaixão. Teve piedade dele, ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, e depois de derramar vinho e óleo neles, era um remédio nelas. Então colocou-a sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A palavra hospital é a mesma palavra para hospedaria. É um lugar que você, já ouviu falar em restaurante? É o lugar que você restaura as forças. Ele investe a vida. Mas ele se aproxima desse doente, desse ferido, e diga com cuidado. Olha para o seu lado, olha para o lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela aí, vê se você conhece a pessoa do lado. Você conhece ela? Conhece ela? Olha para mim. Pode ser seu filho, seu marido, sua mãe. Você não conhece ela. Diga secretamente. Existem segredos aí dentro. A quantidade de pessoas abusadas secretamente, violadas, abandonadas, descartadas, traídas, roubadas. Você nem sabe por que teu marido é bruto. Você nem sabe por que essa mulher é tão violenta. Você não faz ideia porque da boca de uma pessoa crente saem palavras tão duras e malditas. As pessoas estão à beira do caminho. As pessoas estão arruinadas. O diabo faz questão de deixar a sua vida em pedaços. A única esperança dessas pessoas, sabe quem é? É Jesus, e você que vai entregar Jesus para elas. É fácil a gente julgar, sabia? Quem não tem compaixão não serve para trabalhar no ministério de intercessão. Quem não tem compaixão nunca vai entender o coração, uma alma atormentada. Salmo 42, 11. Por que a igreja precisa de cura da alma, pastor? O salmista diz: por que está abatido a minha alma? Você está perturbada dentro de mim? Por que te perturbas? As falências emocionais da gente, a gente fica em beco sem saída. Você está entendendo isso? Jesus
Ele está no Getsemane. Sabe o que ele fala? A minha alma está triste até a morte. A gente tem que entender que as pessoas perto de nós só precisam de uma mão levantada. É você que vai orar, querido. Para de jogar isso no colo da intercessão, do pastor. Faz um favor para o pastor, ora por ele. Gente, quantos dias da sua vida você falou mal do seu pastor, em qualquer nível, qualquer pastor, lá atrás, quando você era batista, metodista, assembleano, congregacional, quantas vezes? Quantas vezes? Quantos dias você tirou para jejuar pelo pastor esse ano? De verdade, quantos dias? Tem gente que gosta de dar um monte de ideia, já viu isso? Aí o pastor abre aqui e falou assim, então Jesus chamou os 12. Eu acho que 99% aqui não sabe o nome dos 12 discípulos. Pedro e mais quem? João, Tiago. A gente vai confundindo. Mas sabe o que o pastor tem que fazer. Quais são as 12 tribos de Israel? Pastor Judá, mas quem? Pastor falou Simeão, Levi tinha lá. E mais quem? Eu não sei. Ore pelo seu pastor. Ore pelo casamento do seu pastor. Ore pelos filhos do seu pastor. Um pastor cujos filhos estão passando por dificuldades, ele está passando por dificuldades. Ore pelos sonhos do seu pastor. Os sonhos do seu pastor vão levar vocês para sonhos que vocês nem imaginam. Ore por ele. A gente está falando de intercessão e oração aqui, estamos falando sério, gente. Isso é papo de gente grande ou papo de infantis na fé? Mulher, ora pelo teu marido de verdade. Não conspira contra ele em casa, não. Não fica com artimanha, falando mal dele para os seus filhos. Não faz isso. Marido, para de falar mal da sua esposa. Para de xingar ela. Para de transformar o teu lar num ambiente de escuridão. Se você viver na luz, o diabo vai fugir. Ele é o príncipe das trevas. Se você orar, o inferno vai recuar. Se você jejuar, os demônios vão cair de joelhos. Se você interceder, a tua voz vai ser alcançada no céu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.